Lua. O nome Lua tem origem do latim, que significa luna, usada para indicar o satélite natural da Terra. A Lua é um corpo celeste que orbita ao redor da Terra. A Lua não possui luz própria, mas reflete a luz solar, o que a torna visível a céu noturno. Ela desempenha um papel importante, que influencia as marés e ajuda a estabilizar o eixo de rotação da Terra. A superfície da Lua é caracterizada por crateras de impacto, montanhas e planícies, resultantes de atividade vulcânica antiga e colisão com asteroides. No período da Guerra Fria, americanos e soviéticos disputavam a hegemonia na exploração espacial. A chegada do homem na Lua foi o capítulo mais marcante da corrida espacial entre eles. Isso mostra que, desde sempre, a Lua despertou interesses políticos. Falar sobre as características da Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra. Na Lua, até então, não existe nenhuma vida conhecida. É uma órbita que está ao redor do nosso planeta. Ela apresenta uma exosfera fina e frágil e tem uma estrutura composta por núcleo, manto e crosta. As fases lunares só são visíveis na Terra devido ao posicionamento relativo entre a Lua, a Terra e o Sol. Essa daqui é uma das fases lunares. A ausência de atmosfera faz com que não haja ar e nem clima na Lua. A gravidade da Lua é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. O fato da Lua apresentar uma fina camada de atmosfera faz com que exista uma variação de temperatura. A Lua está girando em torno do seu próprio eixo. Sobre as teorias de formação da Lua, existem diversas teorias, como a teoria de captura, que ela diz que a Lua se formou em outro lugar no sistema solar e ela ficava vagando pelo espaço até que ela se aproximou da Terra e ela foi puxada para perto da Terra pela gravidade. Outra teoria é a teoria de acreção, que ela diz que a Lua e a Terra se formaram ao mesmo tempo, e isso explicaria a localização atual da Lua. Só que a teoria mais aceita, ela foi descoberta em 1975, e ela consta que há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda era um globo de magma, existiam outros corpos celestes se formando no sistema solar, e um deles era a Theia. E ela diz que, no final da sua formação, Theia se colidiu com a Terra. Isso fez com que ela espalhasse vários pedaços rochosos que entraram em órbita e mais tarde eles se aglomeraram, formando a Lua. As funções mais importantes da Lua. Ela influencia nas marés, estabiliza o eixo da Terra, regula o ciclo lunar, influencia na iluminação noturna, influencia na astrologia e cultura. A Lua, ela é responsável por tornar o planeta Terra mais habitável. Ela é o único satélite natural da Terra e ela é o quinto maior do sistema solar. Ela influencia em diversos fatores, como as marés e os eclipses. E em relação às marés, elas ocorrem por parte como a influência da gravidade lunar, que faz com que ocorram as subidas e as descidas nos níveis dos oceanos. A Lua, ela também ajuda na duração dos dias, que alguns cientistas descobriram que antes da formação da Lua, os dias duravam cerca de 6 horas, e depois da sua formação, ela contribuiu para que eles durassem 24 horas. A Lua, ela também ajuda a moderar a oscilação do eixo de inclinação da Terra, que é responsável pela formação das estações de ano, que ajudaram a estabelecer o clima no planeta Terra. As fases da Lua. A Lua passa por diferentes fases ao longo de um ciclo lunar, de aproximadamente 29,5 dias. As principais fases são
lua nova, lua crescente, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, lua minguante e novamente lua nova. As fases ocorrem devido à posição relativa da Lua, Terra e Sol, resultando em diferentes quantidades de luz solar refletida. O movimento da Lua está sincronizado com a Terra de diversas maneiras, sendo eles a rotação sincronizada, que é relativamente à formação das marés, como realmente a Lua estivesse puxando o mar. Também temos o movimento orbital, que basicamente é a Lua girando em volta da Terra. Além de tudo isso, ainda temos a influência gravitacional. E isso ocorre porque quando a Lua gira em volta da Terra, ela puxa diversas regiões. Por isso que quem está mais perto da Lua mais é afetado pela gravidade. E essas sincronizações entre a Terra e a Lua é o resultado da interação entre dois corpos celestes de bilhões de anos. Eu vou falar sobre a exploração espacial na Lua, que começou com as missões de Apollo na década de 1960. As missões tripuladas de Apollo, a NASA realizou um conjunto de missões Apollo, que levaram astronautas à superfície lunar. Essas missões foram marcos históricos. 6 pousos bem-sucedidos ocorreram, onde os astronautas conduziram experimentos científicos e coletaram amostras lunares. Após o hiato, houve um renovado interesse na Lua recente, com planos de estabelecer uma presença humana e sustentável e exploração de recursos como água gelada. A exploração lunar continua a ser uma área ativa de pesquisa e desenvolvimento. A exploração espacial na Lua representa uma nova fronteira para abrir à humanidade, com o potencial de abrir estudos científicos e descobertas que podem beneficiar a humanidade como um todo. Bom, eu não tenho muito tempo, então vou falar algumas características sobre a Lua. Em uma pesquisa feita pelos Estados Unidos e pela Índia, houve a descoberta de pequenos poços de gelo, ou seja, na Lua tem água, porém está completamente congelada. Segunda curiosidade é que muitas pessoas não sabem, mas o movimento de translação é o que segura a Lua no espaço, pois a sua velocidade no movimento de translação é tangencial ao sopro feito do nosso planeta. Uma característica legal também de se falar é que a Lua fica cada vez mais longe da Terra, e atualmente a Lua está a 384 mil quilômetros de distância da Terra. E essa distância é pelo menos 18 vezes maior do que quando ela se formou. E ela também é nosso único satélite natural. Também acho que muitas pessoas não sabem, mas existe a tal famosa dias na Lua, ou seja, um dia na Lua é equivalente a 27 dias. Por que a Lua tem manchas? Antigamente, muitos cientistas acreditavam que a Lua tinha manchas por causa de efeitos do mares, ou seja, eles acreditavam que tinham mares na Lua, mas na verdade era tudo culpa de efeitos vulcânicos. No final, 12 pessoas já pisaram sobre a Lua. Bom, eu vou falar hoje um pouco sobre o estudo da Lua. O estudo da Lua fornece informações essenciais para o conhecimento humano, informações valiosas sobre sua composição, origem e superfície de recursos, potenciais para missões tripuladas e não tripuladas, como as missões Apollo e a sonda lunar, Reconnaissance Orbiter, que é conhecida pela sigla LRO. Coletaram dados, amostras, rochas e imagens perfeitas da Lua. E esses estudos ajudaram a entender a sua história geológica e sua formação a partir do material ejetado, após uma colisão com a Terra. E através desses estudos eles conseguiram descobrir que na Lua tem crateras com água, ou seja, para futuras novas explorações.